Olá, pessoal. Vocês? Vamos? Vamos lá. Vamos começar mais uma aulinha de administração financeira. Pessoal, a ideia do vídeo de hoje é a gente dar sequência na live que a gente fez da semana passada. É, agora, mais em específico, para a gente explicar alguns exercícios de juros simples. Então, são 10, é uma listinha de 10 exercícios bem simples. Se vocês estiverem acompanhando esse vídeo gravado, pessoal, então eu aconselho vocês a darem um pause no vídeo, acompanhem cada um dos exercícios, tentem resolver cada um deles, e depois dê sequência no vídeo, que daí fica um pouco mais fácil para vocês. Ok? Pessoal, o exercício, então, eu vou tentar resolver cada um deles pela parte escrita, então como se vocês estivessem resolvendo uma prova de concurso ou uma prova da faculdade, enfim. Ou então, se vocês estiverem resolvendo ou quiserem resolver, digamos, tem um trabalho de vocês precisam fazer pelo Excel, ou no trabalho de vocês precisam saber mexer, como é que o Excel pode ajudar vocês a resolver um exercício de matemática financeira. Então, a princípio, qualquer um desses exercícios, a tendência é que auxilie vocês no que vocês forem fazer, seja no trabalho de vocês, ou seja na prova ou na faculdade de vocês. Ok, pessoal? Então vamos lá? Vamos começar com o primeiro exercício? Deixa eu copiar o exercício aqui e daí a gente já começa resolvendo pela parte escrita. Vamos começar pelo resolvendo como se estivesse fazendo uma prova mesmo. Só um instantinho, pessoal. Aqui. Deixa eu copiar e passar aqui pro nosso quadro. Então, exercício 1, ele vai perguntar para a gente qual que vai ser o valor do nosso montante. Aqui. Deixa eu pegar pelo... Então, pessoal, pensem, o exercício está dizendo o seguinte: um capital de R$ 1.345, isso. Um capital de R$ 1.345 foi aplicado por um período de 14 meses. Então, deixa eu pegar aqui isso. Então, um capital de 1.345, ele foi aplicado por um período de 14 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês. Ele quer saber, então, o valor do montante. Uma forma para a gente começar sempre cada um dos exercícios, pessoal, é a gente colocando as informações como se fosse um cabeçalho mesmo. Então, o capital é de 1.345,80. O valor do nosso tempo, o nosso tempo T, então ele é de 14 meses. E a taxa de juros, então o nosso I, é de 2% ao mês. Então, percebam que antes da gente começar a resolução, que é o que a gente está querendo saber, é justamente o montante, a gente sempre precisa se atentar à periodicidade do nosso cálculo. Então, a gente tem o valor do tempo e o valor da taxa. Está na mesma base? A gente está falando na base mensal, tanto no tempo como na taxa. Então, a gente consegue resolver o exercício tranquilamente. Pessoal, a gente pode resolver esse exercício de duas formas. Ou a gente utiliza a fórmula que a gente colocou no final do vídeo passado. Inclusive, eu acho que para o pessoal gravado, eu vou colocar o link, provavelmente aqui no vídeo, para vocês acompanharem então a live da semana passada. Então, o montante a gente pode resolver com a fórmula do capital mais juros, que é o valor que a gente recebe no final da operação. Se a gente quiser simplificar isso aqui, já que a gente não tem o valor dos juros, a gente consegue resolver esse exercício simplesmente com as informações do capital e depois, levando em consideração a fórmula da semana passada, é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, dessa forma, essa parte aqui, 1 mais a taxa vezes o tempo, é justamente a fórmula dos juros, só que a gente condensou numa fórmula só, que é a fórmula do montante. Então aqui, a variável que eu estou querendo saber, que é o montante, a gente vai colocar o valor do capital de 1.345,80 vezes 1 mais a taxa que é de 0,02. Lembra lá, sempre a forma decimal, ou então, se vocês estiverem na calculadora, pode colocar a porcentagem, mas
O cálculo, se vocês forem utilizar uma calculadora numa prova, é 0,02, que é o equivalente a 2%, vezes o tempo de 14 meses. Então, dessa maneira, pessoal, a gente já consegue resolver o exercício, é só a gente multiplicar tudo isso aqui. Deixa eu resolver aqui, pelo menos colocar as fórmulas no Excel, ou os valores no Excel, para a gente também ir acompanhando a multiplicação, tanto eu como vocês. Então, deixa eu aproximar aqui o Excel para facilitar um pouco mais. Então, o capital é de 1.345,80. Então, esse é o valor do capital, o tempo, a taxa, eu estou querendo saber o montante. Então, o tempo é de 14 meses, a taxa é de 2%. Conseguem ver aí, pessoal? Deixa eu aproximar um pouco mais. Isso, vê se facilita agora a visualização para vocês. Então, o capital de 1.300, a fórmula do montante, acompanhe aqui, tá vendo aqui no quadro negro? Então, eu vou colocar no Excel a mesma coisa que eu coloquei da fórmula. A fórmula é o valor do capital vezes 1 mais o valor da taxa de 2% vezes o tempo de 14 meses. Então, o tempo e a taxa estão iguais. Se eu fizer a multiplicação de tudo isso aqui, eu vou encontrar então o valor do montante de 1.722,62. Então, eu sei que o meu montante é de 1.722,62. Se vocês quiserem, resolvam então vocês, veja se vocês conseguem achar o mesmo valor, e daí qualquer coisa, se vocês não acharem, tiverem dúvidas, pessoal, perguntem. É super importante a participação de vocês, ok? Vamos para o exercício 2? O exercício 2, então, deixa eu apagar o nosso quadro aqui. O exercício 2 ele vai perguntar então sobre qual que vai ser o valor do capital de uma operação. Deixa eu colar aqui no nosso quadro. Certo. Então, exercício 2. Vou só aumentar aqui e centralizar para a gente resolver. Isso. Então, o exercício 2 é o seguinte. Uma dívida foi paga com atraso de 8 meses. Então, nesse caso, já que ele está resolvendo uma operação financeira com um atraso, então vai ter juros. Então, o valor final pago foi de 793 e... Opa, estou com a... Isso. 793,60. Então, o valor final pago significa o quê? Que você vai pagar dessa dívida é o valor do montante. Então, você está pagando um valor que tem tanto o valor do capital mais o valor dos juros. Então, sabendo que essa operação inclui uma taxa de juros simples de 3% ao mês, ele quer saber o valor do capital. Então, vamos colocar de novo o cabeçalho. A gente pode começar pelas primeiras informações. Então, o tempo foi de 8 meses, o valor do montante é de 793,60 e o valor da minha taxa é de 3% ao mês. Então, nesse caso, querendo saber o valor do capital, eu consigo jogar na fórmula que a gente acabou de usar no primeiro exercício. Só que a gente vai ter que isolar então o valor do capital. Então, se o montante, deixa eu colocar a fórmula primeiro, só para todo mundo lembrar. Montante vezes capital mais 1, vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, o valor do montante, eu sei que ele foi de 793,60. O valor do capital é justamente o que eu tenho interesse em saber. E o valor da... Eu vou colocar então 1 mais o valor da taxa vezes o tempo. Então, a taxa de 0,03, porque a gente está falando em 3% ao mês, e o tempo de 8 meses. Então, aqui eu sei que o tempo e a taxa estão na mesma base e eu consigo resolver. Isola o valor do capital, então tudo que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, 793,60 dividido por 1 mais 0,03 vezes 8. Então,
Se eu for jogar essas informações no Excel, eu vou conseguir então achar o valor do capital. Vamos lá? Tá, deixa eu zerar as informações aqui e colocar a fórmula nova. Então, a fórmula, se eu pegar a fórmula do Excel aqui, que é já isolando a variável capital, então a fórmula é o valor do montante dividido por 1 mais o valor da taxa vezes o valor do tempo. Então aqui a gente consegue achar o resultado final jogando as informações. Se o valor do meu montante foi de R$ 793,60, o valor da minha taxa foi de 3% e o valor do meu tempo foi de 8 meses, então o resultado tem que ser de R$ 640. Quer dizer, então, que a pessoa ela pagou com atraso um valor de capital de R$ 640. Ok, pessoal? Deixa eu colocar a resposta aqui para a gente firmar o exercício 2. R$ 640. Ok, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, lembra, sempre pergunta que é a melhor solução, tanto para você quanto para as pessoas que tiverem dúvidas. Então vamos para o exercício 3. O exercício 3, ele pede o seguinte. Deixa eu colocar ele aqui também no nosso quadro negro. Isso. Exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte. Então, eu tenho os juros recebidos de uma aplicação. Deixa eu colocar aqui para todo mundo acompanhar. Então, os juros recebidos de uma aplicação financeira no valor de R$ 776,20, considerando que a operação foi de 10 meses a uma taxa de juros simples de 1,15%, ele quer saber então o valor do capital. Então aqui, pessoal, se vocês observarem quais são as informações, vamos pensar então qual que é a fórmula que a gente consegue usar. Então, se eu tenho que o valor dos juros, se eu tenho então que o valor dos juros é igual a R$ 76,20, se o tempo da minha operação foi de 10 meses e que a taxa de juros dessa operação foi de 1,15% ao mês, se eu estou querendo saber então o valor do capital, qual fórmula que tem todas essas informações e facilitaria para mim? É a fórmula do montante? Fórmula do montante, eu não sei o valor do montante, eu só sei o valor dos juros e não sei o valor do capital. Então a fórmula do montante não é a solução. A fórmula dos juros já dá uma solução para a gente um pouco melhor, porque ela coloca as informações do capital, da taxa e do tempo. Então, nesse caso, se eu tive então os juros de R$ 76,20, levando em consideração uma taxa de, aqui, a taxa e o tempo já estão na mesma base, então não preciso fazer nenhuma conversão. Se eu estou falando de 1,15%, é 0,0115 vezes 10 meses. Então, nessa conversão, é só eu isolar o valor do capital e a gente acha, então, qual que é o resultado final. Então, tudo que está multiplicando passa-se para o outro lado dividindo. Então, R$ 76,20 dividido por 0,0115, que é 1,15%, vezes 10, que é o tempo de 10 meses. Então, jogando no Excel, o valor do capital vai ser a seguinte resposta. Então, aqui eu vou isolar colocar outras informações, na verdade. Então, o valor dos juros foi de 76,20, desculpa, com um tempo de 10 meses a uma taxa de 1,15%. Eu estou querendo saber o valor do capital. A fórmula, então, aqui do capital, isolando, é o valor dos juros dividido por 1 mais. Não, aqui não precisa de 1 mais. Eu confundi. Dividido pela taxa vezes o tempo. Então, a taxa de 1,15% multiplicado por 10. O resultado disso aqui, então, vai me dar aproximadamente, deixa eu arredondar isso aqui para facilitar a nossa visualização. A gente sempre arredonda, pessoal, e isso é uma dúvida que a maioria das pessoas me perguntam em sala de aula, inclusive, o que a gente faz com os valores? A gente arredonda quando?
A gente só arredonda resultado final, pessoal, nunca cálculo no meio do caminho. Se vocês, por exemplo, aqui, ó, percebam que o Excel ele deixou um valor de 1%, porque ele arredondou para uma casa decimal. Só que ele considera no cálculo todas as casas decimais. Então isso não altera o resultado. Só que, para mim, como professor, numa sala de aula, numa prova, eu só vou cobrar, eu só vou aceitar o resultado se ele for arredondado em duas casas decimais. Então, se você encontra um resultado de 662, 609, eu vou pedir para vocês arredondar, então, tudo que for acima de, na terceira casa decimal, se você arredondar todo o valor acima de 5, ou maior ou igual a 5, ele vai passar para a casa decimal de 1. Então, nesse caso, você vai acrescentar 1, que no caso era 609, vai virar 61. Então, nesse caso, 662 e 61 é o resultado final, que é o valor do capital que a pessoa teve nessa operação. Então, 662 e 61. Ok, pessoal? Mesma coisa. Dúvidas? Fiquem à vontade para perguntar, porque a gente ainda tem mais alguns exercícios para resolver. Vamos colocar um exercício um pouco mais elaborado para a gente resolver aqui. O exercício 11 é um ótimo exercício. Deixa eu colocar então aqui para vocês. O exercício 11 já tem um cabeçalho um pouco mais elaborado e ele vai auxiliar, inclusive, se a gente for resolver esse exercício no Excel. Percebam o seguinte aqui, pessoal. O exercício ele está tratando as datas em um valor, o tempo da operação, então ele deu em datas. Então, o que normalmente é realizado nas operações bancárias no nosso dia a dia. Mas para exercício já é um pouco mais complicado de existir isso durante uma prova ou durante um concurso. Mas mesmo que haja, pelo menos é bom entender como é que a gente resolve isso. O exercício 11, então, está dizendo o seguinte. Carlos tomou um empréstimo que tem por base uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, eu já posso colocar aqui, deixa eu pegar minha caneta. Eu já posso colocar aqui, então, que ele tem uma taxa de 2% ao mês. Essa operação ela foi contratada, então, vamos colocar aqui, então, um T inicial, ou um T0 começou no dia 3 de fevereiro de 2017. E essa operação, então, ela foi terminar, então, um T1, em 16 de março de 2018. Então, nesse caso, ele quer saber qual foi o valor da taxa, qual foi a taxa simples acumulada. Então, ele quer acumular uma taxa durante esse período. Então, qual que foi o valor dessa taxa durante esse período? Então, a gente precisa saber qual que é a diferença entre esse período de 3 de fevereiro até o dia 16 de março do ano seguinte. Aqui, pessoal, acompanhem no Excel, que o Excel tem uma função super simples para a gente saber o quanto tempo transcorreu durante esses períodos. Percebam que, então, o meu tempo zero, deixa eu colocar um TO que facilita. Então, o meu tempo zero foi no dia 3 de fevereiro de 2017. E o meu tempo final, o meu tempo, deixa eu colocar um TI, vou colocar um T1. Então, o meu T1 foi no dia 16 de março de 2018. Pessoal, o Excel, se a gente levar em consideração essas duas datas, ela considera que isso aqui, na verdade, eles são valores, como se fosse um valor sequenciado. Então, a data de 2017, se você for acrescentando todos os dias até a data de 2018, ele vai ter uma diferença entre a data final e a data inicial. Então, mesmo se eu considerar as datas no formato de data no Excel, ele vai entender se eu fizer o cálculo simplesmente diminuindo a data final menos a data inicial. Então, isso vai me dar uma quantidade de tempo de 406 dias. Isso. Então, são 406 dias que transcorreram durante o começo dessa operação até o final.
O exercício ele está querendo saber qual foi o valor acumulado. Então, se eu estou falando de 406 dias, lembrem-se, isso aqui são dias, eu tenho duas formas para resolver esse exercício. Lembra que a gente sempre trata os cálculos de tempo ou taxa na mesma base? Então, a gente tem que tratar sempre na mesma base. Nesse caso, a gente está falando de dias e meses. Então, percebam-se que se eu quero saber o resultado de uma taxa acumulada mensal, por exemplo, então eu preciso tratar que esse valor de 406 dias eu preciso dividir por 30 dias. Então, eu já acharia um valor de é, algo aproximado a 13 meses. Só que aqui percebam que o Excel ele está tratando a data corrida. Então, ele está levando em consideração e existe, então, meses de 31 dias, que o ano inteiro tem 365 dias. Então, nesse caso, faz mais sentido para a gente incorporar a taxa de juros, então, trazer a taxa de juros que já ela é mensal para um período diário e depois acumular, então, para essa taxa, para esse tempo de 406 dias. Então, se eu pegar a taxa de 2% ao mês, de 2% ao mês, e eu quiser saber, então isso aqui foi no transcorrer de 30 dias. Se eu quero saber então o valor de um dia, eu pego esse valor de 2% e divido proporcionalmente entre 30 dias. Então eu sei que cada dia foi proporcional a um valor de, se eu não me engano, 0,0067, que então seria uma dízima periódica. Então, nesse caso, se eu fizer o acumulado, então a minha taxa acumulada de 406 dias, eu tenho que pegar então essa taxa diária de 0,067% e multiplicar pela quantidade de dias que foram de 406 dias, que vai me devolver algo aproximado de 27,1%. 27,1% que é a resposta final. Então, lembrem, pessoal, a gente tem que sempre tratar na mesma base. Aqui a gente resolveu tratar a nossa taxa mensal em dias e depois multiplicar pela quantidade de dias. E o Excel ajudou a gente a saber justamente a diferença do tempo que a gente teve de 2018 até 2017. Então, do tempo final para o tempo inicial. Ok, pessoal? Esse, então, exercício ele já traz uma noção boa sobre como é que a gente tem que levar em consideração a temporalidade em alguns exercícios de juros simples. Agora, vamos fazer mais um ou dois exercícios, daí a gente encerra. Deixa eu apagar o nosso quadro. O próximo exercício ele é um ótimo exercício porque ele vai justamente brincar um pouco com a nossa noção do que a gente já sabe sobre juros simples. O exercício diz o seguinte. Cadê? Eu quero isso aqui, o exercício 6. O exercício 6 ele vai perguntar em quanto tempo que eu consigo duplicar um capital que foi investido. Só que o exercício ele não diz qual que foi o valor do capital e quanto que ele foi duplicado. Então perceba o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar o lápis aqui, então vamos lá. É sempre importante a gente voltar para a caneta, que eu sempre esqueço. Então, o exercício fala: calcule quanto tempo em meses é necessário para que um valor inicial de um capital dobre a uma taxa de juros simples de 1,25% ao mês. Então, aqui, pessoal, percebam que o exercício já não dá quase nenhuma informação. A gente consegue resolver esse exercício de duas formas. A primeira forma e é uma mais simples, que todo mundo deveria utilizar em concurso ou em prova, é utilizar valores. Substitua por valores. Imagine o seguinte: você quer saber quando é que um capital de R$ 100 vai se tornar um montante de R$ 200. Se eu estou falando que eu quero dobrar, eu estou falando que eu quero dobrar o valor do meu capital, então quer dizer que o valor do meu capital, o valor do meu montante vai chegar então a um valor de R$ 200. Para isso, pessoal, se vocês lembram da fórmula de montante, a gente está falando que o montante é o capital mais o valor dos juros.
Então, nesse caso, eu estou dizendo que se eu vou ter R$ 200 no final dessa operação, se eu investir R$ 100, quer dizer então que o valor dos juros dessa operação durante esse tempo vai ser de R$ 100. Concordam? Então, eu estou dizendo que esse é o valor dos meus juros. E o valor dos juros e o valor do capital, a gente encontra o tempo, que é justamente o que a gente está querendo saber. Então, na fórmula dos juros, eu tenho o valor do capital vezes o valor da minha taxa vezes o tempo da operação. O valor dos juros eu acabei de descobrir, então, que foi de R$ 100. O capital também foi de R$ 100. E eu quero saber, então, levando em consideração que o valor da minha taxa é de 1,25%, então 0,0125 vezes o tempo, que é justamente o que o exercício está querendo saber. Então, aqui, para mim, o exercício está resolvido. É só substituir o valor do tempo. Então, o tempo é o que eu estou querendo saber, isola tudo que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, exatamente. Então, 100 dividido por 100 vezes 0,0125. Isso. Então, aqui o exercício já está resolvido. É só a gente jogar na calculadora para facilitar o nosso cálculo. A gente vai colocar aqui no Excel. Então, se eu estou querendo saber o valor do meu tempo, deixa eu jogar os valores direto. Então, eu sei que foi 100 dividido por 100, 100 dividido por 100 vezes 1,25%. Pois o Excel ele já vai achar o resultado para a gente. Então, o valor do meu tempo vai ser de 80. Aí vocês complementam 80 dias, meses, anos. A gente está falando que a taxa está uma taxa mensal de 1,25%. Então, a gente 1,25% ao mês. O resultado, então, vai ser de 80 meses. Então, o resultado final ele vai acompanhar o valor da nossa o tempo da nossa taxa. Lembra que a gente sempre trabalha na mesma temporalidade. Então, o resultado final disso aqui é 80 meses. Ok, pessoal? E é isso. Um exercício de juros simples, que parecia complicado, porque não tinha quase nenhuma informação, a gente conseguiu resolver substituindo essas informações. Agora, se você já está em um nível mais avançado e consegue interpretar esse exercício de uma forma mais fácil, vamos colocar então essas informações. Opa! Vamos colocar essas informações em. Tentem substituir, na verdade, vamos fazer o seguinte: tentem substituir ou resolver esse exercício sem substituir valores. E quem conseguir resolver isso aí, pessoal, posta aqui, coloca nos comentários. Pelo menos uma ideia, uma figura, o que vocês conseguiram achar. Porque é possível e não é nenhum problema. A gente consegue resolver tudo com base nas letras. Está falando então de um capital, de um montante, de um juros, e isso, levando em consideração todo o conceito que tem por trás na resolução, fica super tranquilo para resolver. Então, é um desafio para vocês, pessoal. Coloquem nos comentários aqui se vocês conseguirem resolver esse exercício 6. Vai ser ótimo. Quer dizer que então vocês conseguem ter uma compreensão geral sobre qual que é o conceito, como é que é a forma para a gente resolver os exercícios de juros simples. Ok? Mais um exercício e a gente termina, prometo. O exercício. Vamos pegar o exercício. Tá. Exercício. Acho que o exercício 10 vai ajudar a gente. O exercício 10 ele quer saber o valor o valor do capital de uma operação. Então, o exercício 10 vai dizer o seguinte. Então, Pedro, então uma pessoa, deixa eu limpar o nosso quadro. Uma pessoa efetuou então uma aplicação no valor de e recebeu um juros no valor de R$ 90 depois de transcorridos 6 meses dessa operação. Sabendo que a taxa de juros do banco foi de 1,5% ao mês, ele quer saber então qual que vai ser qual foi o valor aplicado por essa pessoa. Então, vamos colocar no quadro negro para a gente resolver. Quais são as informações? Então, o exercício,
ele nos dá o valor dos juros dessa operação, que foi de R$ 90. Ele nos dá o valor do tempo, então o tempo foi de 6 meses, e o valor da taxa de juros foi de 1,5% ao mês. Tá. Ele quer saber, então, qual que foi o valor do capital que foi aplicado. Qual que é o valor do capital que foi aplicado? Então, jogando na fórmula de juros, que vai ser o valor do capital vezes a taxa vezes o tempo, o valor dos juros é de R$ 90. O valor do nosso capital é o que a gente está querendo saber. A taxa é de 1,5% e o tempo foi de 6 meses. A periodicidade é a mesma, então a gente consegue isolar o valor do capital. Tudo que está desse lado multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, R$ 90 dividido por 0,15 vezes 6. Então, nesse caso, aqui, pessoal, aqui é um macete. A gente sabe que a multiplicação de 6 vezes 15 é a mesma coisa que 90. Então, aqui vai ficar 0,09. 0,09 dividido por, na verdade, 90 dividido por 0,09. Então, eu sei que o meu capital foi de R$ 1.000. Esse exercício ele é um pouco mais simples porque o cálculo a gente já consegue deduzir um pouco pela lógica. Mas então já consegue resolver direto porque não houve nenhuma modificação nos valores. Agora, esse exercício foi uma continuação do que a gente já tinha visto. Agora eu quero fazer uma proposta para vocês. Quero um exercício um pouco mais difícil, com diferença de periodicidade. Deixa eu propor um exercício para vocês aqui e a gente já começa. Outra coisa, dúvida aqui, pessoal? Acredito que não. Acredito que a gente já deu uma andada bem significativa nos conceitos e nos exercícios. Então, a resolução do exercício 10 deve ter sido bem tranquila. Pessoal, a proposta que eu tenho para vocês é a seguinte. Vamos imaginar, então, que a gente tenha. Então, eu vou aplicar um capital de R$ 10.000. Eu tenho a intenção de aplicar um capital de R$ 10.000 em uma instituição financeira e me propõe a ideia de me devolver uma taxa anual de 20, vamos colocar 28%. É uma taxa, então, de 28% ao ano. Digamos que eu quero fazer um investimento de longo prazo. Só que eu não vou conseguir transcorrer um período fechado, digamos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, digamos que eu tenho uma operação que vai transcorrer somente, vamos dizer, 40 meses. Então, 40 meses não fecha, então, 4 anos. São 3 anos e algumas coisas. Então, nesse caso, eu estou tratando e eu quero saber o valor dos meus juros. Como é que eu consigo fazer o tratamento desses dados para ficar sempre no mesmo período, que é a coisa mais importante? Ou eu transformo esse valor de 40 meses em uma propriedade anual, ou vice-versa. Ou eu transformo esse valor de 28% ao ano em uma taxa mensal. Aqui o que vocês acharem mais fácil, pessoal. Vamos então fazer a taxa virar em um período mensal? Uma taxa de 28% ao ano, ele vai ser proporcional para cada um dos anos, porque a gente está falando de juros simples. Então é a mesma coisa que eu pegar uma taxa de 0,28%, na verdade 0,28 já é a forma decimal, então não precisa do porcento, dividido por 12 meses. Por que eu divido por 12 meses, pessoal? Porque se eu estou falando de uma taxa que foi acumulada durante um período de 12 meses, quando eu divido por 12, eu só quero saber então a fração, o valor de um mês. Porque eu vou saber o proporcional para cada um desses 12 meses. Então, quanto é que dá 28? Deixa eu colocar aqui. Quanto é que dá 28%? Opa, 28% dividido, colocar o sinal de igual, 28% dividido por 12 meses é o equivalente a uma taxa aproximada de 2,33%. Então, essa taxa vai ser uma taxa aproximada a 2,33% ao mês.
eu dividi por 12, uma taxa anual. Então, nesse caso, jogando na fórmula do juros, que é o capital vezes a taxa vezes o valor do meu tempo, eu consigo então deduzir que o valor dos juros ele vai ser, colocando o meu capital de R$ 10.000 a uma taxa que eu acabei de achar, que é de 2,33% em dízima periódica, vezes o período de 40 meses. Aqui, pessoal, prestem atenção no seguinte. Lembra lá que eu falei para vocês que a gente nunca arredonda durante a resolução do exercício, a gente só arredonda no final do exercício. Por quê? A diferença vai ser grande nesses casos de dízima periódica. Percebam o seguinte, se eu colocar os valores no Excel, então colocando os valores no Excel, eu vou deixar esse 2,3 aqui para a gente entender qual que é a taxa correta. Mas então, se eu estou querendo o valor dos meus juros, considerando um capital de R$ 10.000 sendo multiplicado, e aqui eu vou colocar o aproximado, o 0,233, que é o que eu coloquei ali em cima no exercício, multiplicado por 40 meses, eu vou achar então um valor de R$ 9.320. Percebam a diferença se eu utilizar o valor completo aqui. Se eu utilizar então os juros corretos numa taxa num capital de R$ 10.000 multiplicado pela minha taxa correta de 2,33 em dízima, multiplicado pelo tempo de 40 meses, então eu tenho R$ 9.333,33. Então houve uma diferença de R$ 13 nessa operação. Isso que a gente está falando de R$ 10.000. Se a gente acrescentar então uma operação maior, cada vez maior, a diferença então de você vai ficar cada vez maior. Então percebam que a taxa ela precisa ser arredondada somente no final do exercício, não a taxa. O resultado é arredondado somente no final. A taxa ou o que vocês fizerem no meio do exercício, não arredondem, só arredondem o resultado final. Ok, pessoal? Isso é um macete para qualquer tipo de prova que vocês venham fazer. Pessoal, com isso eu acredito que a gente engloba boa parte dos conceitos de juros simples. Os juros simples, como a gente vai ver comparativamente aos juros compostos, ele é super mais fácil de resolver. Não tem nenhum... O cálculo é proporcional, né? A gente está sempre tratando os valores em uma multiplicação simples. Agora, quando a gente fala em juros compostos, a gente sempre vai agravar um pouco mais a nossa compreensão sobre matemática financeira. Então, pessoal, próxima aula a gente vai falar sobre juros compostos. Se vocês tiverem dúvidas sobre juros simples, fiquem à vontade, comentem aqui, deixem sugestões, deixem críticas. Vai ajudar muito, tanto a esse canal aqui, como as pessoas que estiverem interessadas também em saber um pouco mais sobre administração financeira. Beleza, pessoal? Agradeço muito a participação de vocês. Não deixe eu esquecer de falar para vocês. Se vocês tiverem, vocês gostaram do canal, gostaram dos exercícios, é sempre importante a participação de vocês. Então, inclusive, se vocês quiserem, comentem aqui no vídeo, deem uma curtida no vídeo, divulguem o canal também, coloquem dúvidas, que é super importante para a gente crescer com mais conteúdo sobre administração financeira. Beleza, pessoal? Então, da minha parte é isso. Agradeço muito a participação de cada um de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!